Habemus Papam. A igreja tem um novo líder. O cardeal Jorge Mário Bergoglio é o Papa Francisco. No Nazaré Notícias de hoje você acompanha todos os detalhes da eleição do novo Papa, a preparação dos cardeais, o conclave e o anúncio. E veja nesta edição, Escola de Belém reúne professores e comunidade para discutir os rumos do ano letivo. No Dia da Poesia, uma reportagem especial com Alcir Guimarães. E hoje também é comemorado no Brasil o Dia do Rim. Entenda as doenças renais e como tratá-las. Hoje é quinta-feira, 14 de março, a Igreja no Mundo está em festa e o Nazaré Notícias já está no ar. Na tarde de ontem, os católicos do mundo inteiro puderam conhecer o novo Papa. O eleito para suceder Bento XVI é o argentino Jorge Mário Bergoglio. Ele começa o pontificado marcando a história da Igreja Católica. Será o primeiro pontífice latino-americano, jesuíta e também o primeiro a se chamar Francisco. Em Belém, os católicos acompanharam o anúncio. Brena tem 17 anos, participa de um grupo de jovens na paróquia São Francisco de Assis, no bairro do Tapanã. Se prepara para encenar a Paixão de Cristo. Se sente feliz em presenciar o segundo conclave da sua história. Estava assistindo a televisão, aí apareceu do nada. E a gente já estava esperando faz um tempo, né, que isso acontecesse. E eu fiquei muito feliz pelo nome que o padre de lá da nossa paróquia também se chama Francisco. E eu fiquei mais feliz por ele ser daqui da América do Sul. A fumaça preta indicou por 2 vezes que o novo sucessor de Pedro ainda não havia sido escolhido pelos 115 cardeais reunidos no conclave. Por volta das 3 horas da tarde de ontem, o sinal que saía da chaminé instalada no teto da Capela Sistina alegrou os fiéis que lotavam a Praça São Pedro. O primeiro Papa Francisco da história da Igreja é também o primeiro que chega à Cátedra do Vaticano e o primeiro latino-americano. Para a Igreja de Belém, esse é um momento especial. Sem dúvida alguma, o fato de ser um Papa latino-americano e que participou de eventos muito importantes, como a Conferência de Aparecida, da qual ele foi o coordenador da comissão de redação. Ali nós sabemos que ele traz no coração toda a realidade latino-americana. Portanto, se qualquer católico, qualquer cristão fica contente com a eleição do Papa Francisco, mais ainda nós latino-americanos, porque temos a certeza de que tem ali uma pessoa com uma sensibilidade importante para a nossa vida de povos latino-americanos. Após ser anunciado, o Papa apareceu para os fiéis ao lado de outros cardeais, entre eles o brasileiro Dom Cláudio Umes, arcebispo emérito de São Paulo. O Papa agradeceu a todos e pediu orações. Membro de uma ordem religiosa missionária, a humildade é uma de suas virtudes. Capacidade de falar com simplicidade e profundidade. Capacidade de construir relacionamento entre as pessoas. Ele é um homem que ouve muito. Quem o vê tem uma impressão de uma pessoa tímida, mas tem as suas ideias muito claras e com certeza vai mostrar a que veio para a Igreja e para o mundo. Esta é a figura do Papa Francisco. Foi uma bela pessoa, já tem um jeitinho de Papa mesmo, mas foi bom, eu gostei muito. Como católica, a senhora está feliz? Estou, muito. E nesta manhã o Papa Francisco visitou a Basílica de Santa Maria Maior, no centro de Roma. Ele rezou em frente à igreja de Nossa Senhora e conversou com padres e funcionários da igreja. Ele também fez orações diante do altar de Santo Inácio e do túmulo de São Pio V. E a Santa Sé informou que a missa de inauguração do pontificado do Papa Francisco será na próxima terça-feira, dia 19 de março, dia de São José, às 5h30 da manhã, no horário de Brasília. Neste domingo, o novo Papa vai presidir a cerimônia do Ângelus na Praça de São Pedro, no Vaticano.
Amanhã ele tem um encontro com todos os cardeais, inclusive os que não participaram do conclave. No sábado, Papa Francisco terá seu primeiro encontro com os jornalistas. E agora mudamos de assunto para dar notícias da Amazônia. O ano letivo nas escolas estaduais do Pará terá início na próxima semana. Uma escola em Coraci, aqui em Belém, os professores realizaram uma jornada pedagógica para planejar as ações do ano letivo, uma parceria entre escola e comunidade. As aulas ainda não começaram, mas os professores já estão planejando as ações deste ano. A diretora da Escola Estadual São Pedro, em Coraci, reuniu os servidores e pais de alunos para uma jornada pedagógica. Olha, é importante que os professores, funcionários tenham assim, o maior conhecimento de tudo que se passa ao redor da nossa comunidade. E esse ano, principalmente, nós estamos trabalhando com o governo federal, é o Pacto pela Educação, né? Então, que esse Pacto pela Educação é tentar minimizar os problemas de reprovação nas escolas. Então, o que nós pensamos? Vamos fazer realmente uma jornada mais ampla, que normalmente nós fazemos todo ano, mas fazemos uma coisa mais simples. E esse ano não, tentamos pegar tudo. Para quê? Porque nós vamos precisar de muitas parcerias, né? A jornada acontece sempre no início de cada ano letivo. Em 2013, a discussão é sobre a escola e a sociedade. A escola, a área da educação, ela não se faz por si só em um prédio, mas toda uma rede de apoio. A gente podendo contar com o apoio do Ministério Público, podendo contar com o apoio do Fórum, da delegacia, das outras áreas que também trabalham social, certamente o nosso trabalho vingará melhor. Ministério Público, Polícia Militar, Conselho Tutelar, Tribunal de Justiça, todos foram convidados a participar. A jornada quer socializar os projetos realizados aqui dentro da escola e, a partir da parceria dessas entidades, será possível construir novas ações coletivas. A Escola São Pedro existe há 25 anos, possui 600 alunos e 23 professores, um trabalho acompanhado de perto pelo Ministério Público. O Ministério Público está aberto a toda a sociedade, mas especificamente a primeira promotoria de justiça, a qual se titular em Coraci, tem um trabalho voltado para a educação, com a tentativa da melhoria da qualidade de ensino e da oferta. Então, a gente está finalizando um diagnóstico com as escolas estaduais, tanto na questão de estrutura, projeto político-pedagógico, questão de acessibilidade, questão de alimentação escolar, e deve iniciar a partir da semana que vem com as escolas municipais. Há poucos dias para o retorno das aulas, a escola recebe os últimos retoques. O Instituto Médico Legal montou uma força-tarefa para trabalhar na identificação dos corpos das vítimas do acidente aéreo que aconteceu na terça-feira passada no município de Almerino, noroeste do Pará. Para fazer a identificação dos corpos, os parentes das vítimas vieram para Belém, onde será recolhido o material genético para o exame de DNA. Ainda não há prazo para a conclusão dos exames. Todas as vítimas do acidente eram do estado do Maranhão. Além do piloto, as 9 vítimas eram funcionárias da Companhia de Engenharia responsável pela construção da usina de Santo Antônio do Jari, no Amapá. Hoje o Brasil comemora o Dia da Poesia. A data faz alusão ao aniversário de um dos maiores nomes da poesia brasileira, Castro Alves. E em Belém acontece uma programação especial. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Um especial encontro de nomes e expoentes da arte das letras, tudo para celebrar o lirismo. Esse é o tom maior da primeira Festa Paraense da Poesia, que acontece nesta quinta-feira, dia 14 de março, às 18 horas, no Sesc Boulevard. Tudo para celebrar o Dia da Poesia. A festa é gratuita, mas os coordenadores da festa convidam os espectadores a doarem livros já lidos que serão distribuídos a comunidades ribeirinhas. Já que estamos falando do Dia da Poesia, confira uma matéria especial que a nossa equipe de reportagem fez com o poeta Alcir Guimarães. Um passarinho lá no sítio fez um ninho diferente. Ficou bem agasalhadinho lá no poste das correntes. E eu garrei de imaginar na genética das aves. Com essas coisas de gameta, se ele vai cantar suave. E se virar bicas-fruta? E se o caju não for sardável? E se nasce um japim carregado de vortagem? Ou então um colibri com tamanhas amperagem, dando choque nessas flores para não perder viagem.
E se as asinhas não bater? Isso é tão desagradável. Na ternura do olhar e doçura das palavras surge o poema. Os olhos fixos no papel analisam as palavras, frutos de uma transpiração, como bem afirma Alcir Guimarães, cantor e compositor que vive a poesia diariamente. Esse encanto pela palavra cantada e ritmada, Alcir herdou da mãe. Isso acabou fazendo parte de um contexto que eu via, que eu assistia e que eu gostava. E que me sensibilizou a ponto de eu dizer, eu vou perseguir a poesia um dia, ainda não sou, mas um dia eu preciso ser poeta, né? Um dia Deus há de me beijar a mão, até então ele me abraçou, mas ele há de me beijar a mão e dizer, vai escrever que você é um poeta. Hoje, 14 de março, comemora-se o Dia da Poesia, uma homenagem ao dia do nascimento de Castro Alves, um dos maiores poetas brasileiros, um marco criado no calendário nacional para festejar o ofício dos versos e estrofes. E a poesia, na minha opinião, ela serve justamente para isso, para você cantar o que lhe cerca, o que está ao seu redor, cantar o... No fundo você canta o humano, no fundo você canta as pessoas. As palavras surgem, da junção delas o ritmo, o poema. Ah, se eu fosse um poeta, muito tempo eu preciso para te fazer um afeto e escrever sobre um sorriso, que hoje dividimos juntos por conta de algum juízo. Então me sentiria mais doce, porque a poesia é ternura, e qualquer mágoa já foi-se, sem esquecer a brandura, que ainda é guardada na tua singela candura. Hoje, 78 dos muitos poemas criados por Alcir Guimarães estão presentes em um livro que será lançado em setembro. Nessas 78 poesias, algumas um pouco maiores, outras bem haikai, pequenininhas, mas é isso mais ou menos, são motivos que eu procurei, motivos que eu persegui. Então eu falo do trágico, eu falo da comédia, eu falo da felicidade, eu até tenho que cantar tristeza também, embora eu seja a pessoa mais feliz que exista no mundo, mas a gente precisa cantar nossas belezas, escrever sobre as nossas feiuras, e a gente tem que escrever sobre as nossas vitórias, mas tem que falar também das nossas derrotas. Uma das maneiras que o artista encontra para mostrar toda a sua poesia é a música. Eu tento, desesperadamente eu tento jogar para dentro das minhas músicas ou das letras das minhas músicas alguma coisa reflexiva e alguma coisa que traga a poesia. Acho até talvez que eu consiga, não da forma que eu gostaria mais até de conseguir. Poesia é arte, harmonia, linguagem. Expressa sentimentos através do ritmo, da palavra cantada. E para todos que vivem a poesia e a expressam, os nossos parabéns. E em comemoração, finalizamos esta reportagem com quem transforma a poesia da vida em música. E ainda sobre arte, o governo do Pará abre amanhã as inscrições para a mostra Terroir Pará de Música. Serão selecionados 72 artistas de vários estilos musicais para participação em 12 shows entre os meses de maio a julho deste ano. O processo de escolha dos artistas será feito através do edital disponível no site terroirpará.com.br. E você acompanha ainda nesta edição, no Dia do Rim, entenda as doenças renais e como tratá-las, e os momentos mais marcantes da eleição do Papa Francisco. E voltamos com Nazaré Notícias falando sobre saúde. A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará vai inaugurar amanhã uma unidade materno-infantil no Centro de Reeducação Feminino. O centro fica em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, e funcionará para atender as internas que estejam grávidas ou amamentando. A unidade será a primeira da região norte do país e trará também 14 berçários para os recém-nascidos. Haverá atendimento 24 horas e uma ambulância disponível para as emergências. Atualmente,
O Centro de Reeducação Feminino tem 546 mulheres, das quais 6 estão grávidas e cadastradas no SUS para acompanhamento médico do pré-natal. E hoje é o dia do rim. Aqui em Belém, uma parceria entre a Casa dos Diabéticos e a Associação dos Renais Crônicos resultou em uma ação de atendimento e de conscientização sobre as doenças renais. Uma doença silenciosa, hereditária e interfere na concentração excessiva de açúcar no sangue. Em Belém, a Casa do Diabético atua na prevenção. Uma manhã de palestras e ações de controle da doença aconteceu no Parque da Residência. O principal objetivo hoje, no Dia Mundial do Rim, é chamar a atenção dos pacientes diabéticos. Se eles não se cuidarem, não se controlarem a doença, eles vão acabar fazendo a hemodiálise. E a hemodiálise é uma situação que é muito desgastante e que tem um índice de mortalidade muito grande. Cerca de 40% dos pacientes sem controle do diabetes acabam tendo problemas renais e fazem hemodiálise. Ela ainda pode causar cegueira. A prevenção deve estar na consciência de todos. A importância é que a gente se previne, né? Vai se prevenindo e não deixa a diabetes ir à frente, está sempre controlando, né? Sempre tendo um controle com ela, né? A partir do mês de abril, a Casa do Diabético vai realizar outras ações como essa, uma vez por mês em locais públicos de Belém e em outras cidades do estado do Pará. O diabetes pode causar uma série de doenças, entre elas a insuficiência renal. Como ela acontece e as suas formas de tratamento é o que você confere agora. A reportagem de Larissa Cristina e Fábio Nascimento. Cerca de 10 milhões de brasileiros têm alguma disfunção renal. A Sociedade Nacional de Nefrologia estima que 100 mil pacientes estão em diálise, o tratamento para os renais crônicos. A doença renal é uma enfermidade complexa e fatal. Quando os rins são afetados, colocam em risco o equilíbrio do organismo. Os rins regulam a pressão arterial, filtram o sangue, eliminam as toxinas e controlam a quantidade de sal e água no corpo. Miguel era policial militar quando descobriu a falência dos rins. Em 4 anos de tratamento, sua vida não é a mesma. Olha, quando eu vim aqui para Belém, dia 1º de setembro de 2008, eu vim para cuidar do problema de vista, né, de visão, fui encaminhado pelo quartel e comecei a passar mal aqui, procurei o hospital. Dia 3, me internei e, para surpresa, tem que fazer tratamento de hemodiálise, vai ter que se internar no UTI, né? Está correndo risco de vida. E daí passei 9 dias internado, né? Então minha vida praticamente mudou da água para o vinho. Estamos aí, né? Nessa luta para sobreviver. Estou correndo atrás de um transplante. Espero que logo a gente consiga. O envelhecimento da população, o aumento da obesidade, estresse e hábitos alimentares inadequados são fatores que contribuem para a perda de função renal. A presidente da Associação dos Renais Crônicos do Pará diz que cuidar da saúde é a melhor forma de prevenção. O que vem a ser isso? É pedir para o médico, doutor, me faça o exame de urina, creatinina, ureia e um hemograma e uma ultrassonografia dos rins. E aqueles que forem hipertensos e diabéticos, eles terem um maior cuidado, um cuidado redobrado, tomem seus remédios direitinho, andem direito para não haver a insuficiência renal. Da população brasileira maior de 18 anos, 23% é hipertensa, 5,6% é diabética, 18% é fumante e 48% está acima do peso. A hipertensão e o diabetes são os grandes vilões da doença renal. 60% dos pacientes são diabéticos ou hipertensos. E se essas doenças não forem controladas, aumentam o risco de contrair a insuficiência renal. O tratamento resume-se à terapia renal substitutiva. No Pará, apenas 9 dos 144 municípios ofertam a hemodiálise. No Marajó, de onde vem seu Luiz, não há qualquer assistência para os doentes. A gente sofre muito com a falta do auxílio do poder público, né? Principalmente na região do Marajó. E, em especial, as pessoas crônicos renais, que a gente depende, digamos assim, de um valor para a gente sobreviver. E a gente não está recebendo esses valores.
Na sede da associação em Belém, diariamente os pacientes buscam ajuda. Sim, a associação presta o apoio social, psicológico e de assistência social ao paciente e aos seus familiares. O objetivo nosso é esse aqui. E jurídico também, do qual a Defensoria Pública é a nossa retaguarda jurídica. Depois da hemodiálise, a única esperança está no transplante. No Pará, 753 pessoas esperam por um rim. No Brasil, o número sobe para 32 mil pacientes. A gente sempre toca nesse assunto, a gente fala, a gente pediu até para uma reunião que teve com o Ministério Público, né, que seja atenção básica, né, ureia, creatinina, para que a população tenha um conhecimento do seu problema renal, porque quando se descobre já é tarde. O rim é uma bomba relógio, quando ele explode não tem jeito, então você tem que saber com antecedência se você tem algum problema renal, se já tem histórico na família, a pessoa tem que se prevenir com antecedência. E ainda falando sobre saúde, o Brasil tem cerca de 13 milhões de pacientes com algum tipo de doença rara. 80% delas têm origem genética e no mundo são mais de 520 milhões de portadores destas doenças. Elas são crônicas, progressivas e, em muitos casos, fatais. Os números constam em uma pesquisa divulgada pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. O levantamento mostra ainda que apenas 2% podem se beneficiar de medicamentos específicos que interferem na evolução da doença. Terminamos a edição do Nazaré Notícias de hoje, revivendo estes acontecimentos históricos para a vida da Igreja. Nos últimos dias, católicos de todo o mundo viveram momentos especiais de fé e de expectativa para a eleição do novo Papa. E o padre André Teles explica como foram os principais momentos da eleição do Papa Francisco. Marcos, nós fazemos a síntese daquilo que nós acompanhamos nesses últimos dias, desde a renúncia do Papa Bento XVI, no último dia 11 de fevereiro, quando ele surpreendeu o mundo dando as razões daquilo que seria a possibilidade da sua renúncia. E, a partir daí, todas as manifestações que foram feitas a ele, desde a última celebração solene que ele presidiu na quarta-feira de cinzas, que depois foi sucedida pelo último Ângelus na Praça de São Pedro, com a praça lotada. A quarta-feira, a última audiência, onde ele mais uma vez falou das razões da sua renúncia e já as expectativas de suas orações no que dizia respeito ao novo Papa que viria. Depois tivemos e acompanhamos com as imagens, inclusive diretas e bem detalhadas, daquilo que foi a sua despedida desde a saída do Palácio Apostólico até a Castel Gandolfo, onde ele estará por 2 meses até prepararem o lugar onde ele ficará no próprio Vaticano. Daí foi convocado todos os cardeais eleitores, os 115, que tanto aqueles de Roma como os que estão espalhados no mundo, para que pudessem chegar até Roma, e a partir daí se começou o período da Sé Vacante, onde as várias congregações ou reuniões dos cardeais, para que pudessem então perceber o perfil da Igreja, o que seriam os desafios e qual seria o perfil do Papa para que pudesse dar continuidade ao trabalho de Bento XVI. Na última congregação, eles decidiram a data do conclave, que seria para o dia 12 de março, já antecipando os 15 dias que são prescritos pela Constituição Apostólica Universi Dominis Gredi, onde eles anteciparam, portanto, o início do conclave. Acompanhamos, então, o início com a Missa Proligiano Pontifice, presidida pelo cardeal Ângelo Sodano, cardeal decano do Colégio Cardinalício. Na parte da tarde, os cardeais, então, reuniram-se na Capela Paulina, ao lado da Capela Sistina, e em procissão, escutando e cantando a Ladainha de Todos os Santos, eles entraram na Capela Sistina, dali cantaram o Veni Creator, procederam com a fórmula de juramento, que fazem quase todos os dias, na responsabilidade que eles têm de poder escolher o novo Papa e guardar o segredo de tudo o que está acontecendo ali naquele momento. E as nossas expectativas depois do fechamento da porta, ao escutar o Extra Homines, em latim, fora todos, do mestre de cerimônia pontifício, nossas atenções se voltaram para a chaminé da Capela Sistina. Já no primeiro dia, na parte da tarde, houve um primeiro escrutínio, onde percebemos a fumaça escura,
significando que o Papa ainda não tinha sido eleito, nos voltamos então para o segundo dia de conclave, onde já no 5º escrutínio nós então tivemos a eleição do novo Papa, Papa Francisco. Depois acompanhamos as imagens emocionadas da sua primeira aparição, onde ele, concedendo a bênção, poderíamos assim dizer que a originalidade desse primeiro pronunciamento do Papa foi a bênção que ele pediu antes para o povo de Deus. E dessa forma agora nós estamos acompanhando, Marcos, aquilo que vai ser o desenvolver dessa caminhada ao longo do pontificado de Papa Francisco.